estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Com este vídeo leitura, vamos começar agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Aqui nós podemos ver o seguinte: na estrutura deste capítulo, nós temos a primeira parte do capítulo, que é o ensino de Jesus. E depois nós vamos ver os comentários de Allan Kardec, com os seguintes textos: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, e depois ainda nós vamos ter as instruções dos Espíritos. Neste capítulo, nós vamos ver uma mensagem de uma rainha de França, cujo título é Uma Realeza Terrena. Veja bem que o capítulo começou mostrando a realeza de Jesus, onde ele fala que meu reino não é deste mundo. Depois vem os comentários de Kardec e fecha mostrando uma realeza de vida material com a rainha de França. Então, bons estudos para todos nós. Então, em primeiro lugar, vamos ver o ensino de Jesus. Meu reino não é deste mundo, que justifica o título deste capítulo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório. Tornou, pois, a entrar Pilatos no tribunal e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de lutar, de combater, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Este ensinamento está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33 a 37. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Estudaremos agora a vida futura, a vida futura, a vida futura, a vida futura, a vida futura. A vida futura. Este texto é um comentário de Allan Kardec. Item 2. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas, quer dizer, todos os seus ensinamentos, todos os seus conceitos, se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que Jesus, apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Quer dizer, as pessoas que não acreditam na vida futura, pensando que Jesus estava falando só do momento, só da vida presente, pensam assim porque não entendem, não compreendem os ensinos de Jesus e acham até mesmo pueris, quer dizer, acham até mesmo sem significância, infantil, imaturo.
Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Item 3. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia, pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou, ao dizer essas coisas, ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses desse mundo. Mais tarde, Jesus veio revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele, quer dizer, nesse mundo, que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória, e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas, e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio complementar, neste ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a veem descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz do que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira, e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, e a vida futura. Vamos entender aqui inicialmente este ensinamento de Jesus. Meu reino não é deste mundo, porque assim ele falou. Diálogo de Pilatos com Jesus. Pilatos perguntou a Jesus: És o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo.
se Jesus falou que o seu reino não era deste mundo, porque ele estava confirmando que haveria vidas em outros mundos, que a vida não estava restrita só ao planeta Terra, que o seu reinado seria espiritual, seria um reinado além dos interesses e das contingências do mundo material. Então Jesus com isso nos ensina que somos espíritos imortais, somos criados para a aventura que só o reino de Deus nos possibilita. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento na eternidade. Então Jesus, mais uma vez, estava confirmando que a vida continua em outros planos, não só este plano acanhado e difícil aqui da terra. Vejamos a continuação do seu ensinamento. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente teria impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Quando Jesus disse que se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente teria impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Então ele estava dizendo o seguinte, que a verdade que ele pronunciava, o reino de que ele estava falando, não poderia ser imposta pela força, nem seus discípulos o defenderiam através do combate. Sendo um reino espiritual, o seu campo de ação seria então a prática do bem, a mansidão, a caridade, nada de violência, porque ele tinha um projeto de vida muito maior do que tem as pessoas ligadas ao mundo material, que tem uma visão só para este planeta aqui. Não precisa de querer arrancar e conquistar a posição e o seu prestígio à força, através de violência. Mas o meu reino ainda não é aqui. E quando ele disse que, mas o meu reino ainda não é aqui, quer dizer, quando ele disse que o meu reino ainda não é aqui, aqui na terra, né? Porque ele estava querendo dizer que chegará um dia em que a paz e a fraternidade reunirão entre os homens da terra. Neste momento, o reino dele, o reino de Jesus, estará instalado no planeta. Quer dizer que o planeta está evoluindo, o planeta vai melhorando. Vamos chegando então ao ponto de realmente encontrar aqui um reinado de paz, um reinado de amor, de fraternidade entre as pessoas. Que isso então acontecerá um dia, porque ele falou, meu reino ainda, quer dizer, poderá ser ainda um dia aqui na terra. Insistência de Pilatos. És, pois, rei? Pilatos insistiu, estava tentando, né? Poxa, Pilatos pensava que rei era só igual ele. Pilatos pensava que ser rei, reinado, era só o que ele tinha de poder sobre os outros, de mando e desmando. Por isso insistiu com Cristo, achando que reinado fosse somente isso. És, pois, rei? Jesus respondeu, tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Tá vendo? Sou rei, mas é um reinado diferente. Eu vim para dar o testemunho da verdade. Eu vim para mostrar uma outra vida, uma vida mais ampla, que está além dos limites da vida material. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Aquele que já vai identificando com os valores espirituais, vai começando a sentir que a vida não resume só no poder aqui da terra, vai começando a entender Jesus, ouvindo a sua voz. O significado, meu reino, não é deste mundo. Jesus se refere à vida futura, à vida espiritual. Está vendo? Aquilo que nós estávamos falando agora mesmo. A vida futura. A vida futura é o eixo do ensino do Cristo. Sem a crença na vida futura, não teria razão de Jesus ter falado
todo aquele ensinamento para nós. Sem a crença na vida futura, sem a existência da vida futura, seria difícil entender os ensinos de Jesus. Porque a vida futura deve ser o alvo de todos os homens. Nós devemos trabalhar com a projeção de que a vida continua e que o futuro depende do presente. Nós precisamos de preparar para então sermos mais felizes. O progresso acontece. Nós vamos chegar um dia a um futuro bem melhor. A vida futura justifica as anomalias terrenas com a justiça de Deus. Quantas desigualdades, quanto problema social que a gente encontra. E que se a gente entender a vida só como existência única, começa no nascimento e termina com a morte, nós não vamos entender essas anomalias, não vamos entender a justiça de Deus. Então, para que tenhamos a compreensão do que acontece na nossa vida material, aqui presente no planeta Terra, essas anomalias, para entendermos isso relacionado à justiça divina, nós temos que ter uma visão de vida futura. Todas as máximas, todos os ensinamentos do Cristo se reporta a este princípio, quer dizer, se reporta a crença na vida futura, porque Jesus nos falou de tantas coisas que se fosse para realizar numa única existência seria impossível. Como, por exemplo, um aflito seria consolado se ele passar a vida toda em aflição, uma existência toda em aflição. Claro que se ele será consolado, terá então que ser em outra vida, ou numa vida futura. A recompensa virá. Por isso que Jesus prometeu a recompensa para todas essas pessoas. Isso está bem claro no Sermão do Monte. A vida futura é a razão de ser da maioria dos ensinos morais de Jesus. Os que não creem na vida futura, o que acontece? Como pensam? Imaginam que o Cristo falava da vida presente. Achavam que estava tudo restrito aqui. Achavam que Jesus estava prometendo uma recompensa de bens materiais, né? Vida única, então a gente nasceu e tal e tudo, e Jesus estava dizendo, fazendo aquelas promessas todas para uma felicidade única e exclusivamente na vida terrena, certo? Na vida presente. Os que não creem na vida futura não compreendem os seus preceitos, os seus ensinamentos morais, ou os consideram pueris, ou os consideram sem muita importância, infantil, não dá muita atenção. O caminho da humanidade é para a vida futura, o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Quer dizer, o homem na Terra, ele deve preocupar com a vida futura. É objeto das suas maiores preocupações, né? Um dia ele vai ficar velho, se não ficar velho vai morrer antes de ficar velho, mas a vida continua. Esse futuro chegará um dia. Os judeus e a vida futura. Será como que os judeus pensavam sobre esse futuro, sobre essa vida futura, que foi a base de todos os ensinamentos de Jesus? Que os judeus viveram bem antes, aliás. Estamos falando dos judeus que viveram antes de receber os ensinamentos do Cristo. Eles tinham ideias imprecisas, quer dizer, tinham ideias vagas, não sabia bem a respeito do seu futuro, do futuro da humanidade, do futuro das pessoas. A observância das leis de Deus eram recompensadas com os bens terrenos. É aquele caso, não acreditava muito na vida futura, então nasceu, morreu, acabou e tal. Então, as leis de Deus para eles tinham um resultado, uma recompensa, aqui na própria vida mesmo, aqui com os bens da terra. Não tinha nada, poderia, de espiritual, de transcendente, né? A desobediência das leis divinas era castigada com calamidades, derrotas, etc. Então eles achavam que quando a pessoa não cumpria as leis de Deus, não seguia com as leis de Deus,
ele era castigado de uma forma ou de outra, através das calamidades, através das derrotas, através de vários problemas humanos da vida presente. Então era essa o peso da desobediência das leis divinas. Então, às vezes, criava-se uma situação de medo, as pessoas viviam por medo, né? Uma obediência levada pelo medo das consequências imediatas do não cumprimento das leis de Deus. Jesus e a vida futura. Então, Jesus limitou-se a apresentá-la, quer dizer, apresentar a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza. Então veja bem que Jesus já começou a estender a visão das pessoas, já começou a mostrar para as pessoas um sentido maior da vida, não só aquela vida limitada no presente, né? Que nós poderíamos pensar de uma forma mais ampla. E que as recompensas na observância das leis de Deus não são na terra, tá vendo? Jesus então deixou bem claro que a vida continua, que a recompensa do cumprimento das leis de Deus continua. Nós poderemos ter a recompensa em outras vidas, em outros mundos. Jesus revelou outro mundo onde ele reina e onde os bons acharão a sua recompensa. Certo? Jesus está falando de forma mais ampla, falando de um mundo maior. Onde está o seu reinado? Os cristãos e a vida futura. Os cristãos acreditam ou creem na vida futura. A ideia que os cristãos têm, que faz dela, ou seja, da vida futura, é ainda vaga, incompleta e falsa em diversos pontos. Para muitos cristãos ainda falta maiores esclarecimentos a respeito desta vida futura. Por isso, às vezes, ainda tem uma interpretação incompleta, né? Falsa ainda até, porque não entende realmente como é que funciona esta vida futura, ou o nosso futuro. Muitos cristãos têm dúvidas e incredulidade. Por não compreender, por não entender, então passa a ter dúvida, naturalmente, e às vezes até tornarem incrédulos. O Espiritismo e a vida futura. Agora, o Espiritismo veio completar o ensino do Cristo. As descrições são feitas pelos Espíritos. Quer dizer, os ensinos que temos na doutrina espírita não foi dada por Allan Kardec. Ele foi o organizador desses ensinos, dessas informações, né? E essas informações que ele adquiriu está então nesses livros aqui, né? No Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, né? Então está nesses 5 livros. Então foram informações passadas pelos Espíritos. Vejam bem que se Jesus já falou da vida futura, já demonstrou que os seus ensinamentos só tinham razão de existir devido ao futuro, devido à vida futura, a doutrina espírita veio comprovar isso através da informação dada pelos Espíritos e organizado por Allan Kardec, dentro de uma estrutura didática muito bem elaborada. Nesses ensinamentos dados pelos Espíritos, são tão racionais as condições descritas que fica patente, fica confirmada a justiça de Deus. Aí não tem como negar. Aí o cristão poderá entender melhor esta vida futura e poderá então deixar de ser incrédulos, poderá diminuir as suas dúvidas, né? Com o Espiritismo, então, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, quer dizer, passa a ser uma coisa confirmada, uma coisa certa, deixa de ser um fato simplesmente por fé, aquela fé cega. Eu acredito porque tem que acreditar, né? Eu acredito porque sei, porque eu entendo agora. Com o Espiritismo, a vida futura torna-se uma realidade.
Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.